psicólogo saber se enxergar e saber ver o corpo de quem ele ensina, de quem ele atende, como realmente um instrumento básico, um instrumento grande, o grande organizador das nossas emoções, o grande organizador dos nossos processos mentais. A academia, para mim, é um movimento para frente, é um movimento de abertura, é um movimento de crescimento. Vera Barros de Oliveira é titular da cadeira número 35, Elza Barra. Vem ao longo dos anos conciliando sua dedicação à psicologia clínica infantil e à vida acadêmica, sendo professora titular da Universidade Metodista de São Paulo e livre docente pelo IPUSP. O eixo central de suas muitas pesquisas e publicações tem sido o estudo da formação e utilização das manifestações semióticas no desenvolvimento saudável da identidade sociocultural. Ao ressaltar a importância da organização significativa do corpo nessa formação, apoia-se nas neurociências, o que faz com que sua leitura psicológica seja realmente biopsicossociocultural, com reflexos em sua prática clínica e institucional. Nesse sentido, deu já inúmeras supervisões psicológicas a órgãos públicos da área de saúde e da educação e entidades particulares na Grande São Paulo. Por outro lado, essa leitura possibilita uma aproximação com alunos e profissionais de outras áreas da saúde, que trabalham com o corpo como os fisioterapeutas, que vêm orientados por Vera desenvolvendo uma nova forma de reabilitação, que leva em conta a brincadeira simbólica, organizando os movimentos. Acompanhando o ingresso e a evolução do uso da informática, desenvolveu estudos sobre sua contribuição para a construção do pensamento simbólico. Criou a Primax, Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento. É autora, coautora e organizadora de inúmeros livros com sucessivas reedições, ultrapassando já a casa dos 80.000 exemplares. Tem proferido palestras apresentando trabalhos em nível nacional e internacional. É atualmente presidente do Conselho da Associação Brasileira de Brinquedotecas e membro do board da International Toy Libraries Association. Eu nasci aqui em São Paulo, né? E sou de família, meus pais eram de Campinas, né? Famílias de médicos, os Barbosa de Barros, Camargo Andrade e os Rocha Brito. Todos eles têm médicos na família. Então eu aprendi com o meu pai e com o meu avô, né? Esse cuidado, essa vida voltada para cuidar da saúde. E da minha mãe eu aprendi com ela a grande vibração do jogo, da brincadeira. Tive uma infância muito feliz, brinquei muito, estudei no Teixeira Branco, que era uma escola pequena e que desde o começo me incentivou a estudar, porque principalmente a Dona Eulália, uma professora da 4ª série, ela fazia jogos brincando com a gente, jogos com análise lógica, por exemplo, né? Estudei também no Desoazô, que depois é um colégio muito mais formal, um colégio grande, um colégio de linhagem europeia, vamos dizer assim. Quando eu me formei, né, no científico, minha mãe achava que eu estudava muito e me obrigou a parar um ano. E foi muito bom, porque eu acho que eu amadureci. Nesse ano eu fiz vários cursos de História da Arte, viajei. Isso aí me ajudou muito a trabalhar com arte também em psicologia, né? Mas o que eu gostei mais desse ano é que, como eu tinha tempo livre, né? Eu ia todas as manhãs no pavilhão Fernandinho Simonsen fazer recreação com as crianças. Então a minha festa de 18 anos foi lá. Minhas amigas levaram bolo e eu brinquei com as crianças, porque desde essa época eu me encantava com a capacidade das crianças reagirem ao brinquedo. Então você chegava no hospital, as crianças estavam largadinhas, sem conversar, sem querer comer. Aí você começava a brincar, o olhinho da criança começava a brilhar, parecia uma planta que você põe água que na mesma hora cresce. Então desde então
essa importância do brinquedo na vida da criança, principalmente da criança hospitalizada, me marcou muito. Eu entrei para a faculdade, entrei na PUC, tive grandes professores na PUC, né? Inclusive fui aluna da professora Aidil Macedo de Queiroz, que é minha mestra desde então. Fui aluna do professor Rolim, Carlos Rolim, na faculdade, que tentou me ensinar estatística sem grandes sucessos, mas era um grande professor. E eu fui aluna também do professor de psicologia, que era o Dr. Enzo Asi, um italiano de Bolonha, um médico fabuloso que trazia gente muito boa para cá. A PUC me deu uma formação muito boa e eu criei vínculos com a PUC muito bons, né? Tanto é que eu me casei na capela da PUC e o ipê que tem plantado na frente da PUC fui eu que plantei junto com meu marido Adalberto Lopes de Oliveira, e depois eu fiz uma complementação curricular na PUC, porque como eu viajei logo depois de formada para o exterior, eu não revalidei meu diploma como psicóloga e tive que fazer, já estava fazendo mestrado, uma longa complementação curricular de novo na PUC, o que foi muito bom, porque a PUC é muito forte em corpo, ela trabalha muito bem em corpo, então para mim foi muito bom isso. Eu me casei e fomos morar na Alemanha, meu marido ganhou uma bolsa do governo brasileiro e eu ganhei uma bolsa do governo alemão. Eu trabalhei na Secretaria do Trabalho de Munique, fiz um estágio lá em psicologia e também estudei na Ludwigs Universität. Lá eu acabei morando na Alemanha 2 anos, eu tive uma filha que nasceu na Alemanha, nasceu em Hamburgo, e para mim foi uma experiência muito rica conviver numa outra cultura, né, tão diferente da nossa, e trouxe para cá uma visão diferente, uma visão, acredito que, mais aberta. Nessa época, retomei meu trabalho, já retomei a parte, vamos dizer, voltada para a criança. Na época, eu trabalhava ainda mais numa linha de psicopedagogia e eu comecei a achar falta de brinquedos que me ajudassem a trabalhar com as crianças. Como meu marido tinha uma fábrica de máquinas operatrizes e tinha algumas máquinas que eu podia usar, pequenos tornos e assim por diante, eu comecei a fazer brinquedos para eu usar. E a partir daí eu desenvolvi uma pequena oficina, ficou uma fabriqueta de brinquedos que se chamou Alô Alô. Esse fazer os brinquedos, pintar brinquedo, fazer brinquedo, mexer no torno, isso tudo me fez prestar muita atenção no brinquedo em si. E eu comecei a querer estudar as raízes culturais dos nossos brinquedos brasileiros, né, que são riquíssimos. E aí eu entrei na escola de folclore, que foi uma experiência muito boa. Eu fiz a escola de folclore e com enfoque no brinquedo também, e até ganhei um prêmio quando eu me formei, folclore do dia a dia. Eu logo passei para a USP e comecei então o meu mestrado realmente no Instituto de Psicologia, onde foi minha casa por muitos anos. E essa conjunção da visão da USP com a visão da PUC foi muito boa para mim, porque eu tive duas maneiras complementares de lidar com a psicologia, porque eu fiz as duas graduações, vamos dizer assim, na PUC e a minha pós inteira na USP. Aqui é meu consultório, aqui é que eu trabalho todos os dias, praticamente eu sento às 7 da manhã e varo. Aqui que as crianças brincam, eu tenho água logo ali e nós brincamos aqui com argila, com todo esse material de faz de conta que a criança vai imaginar e criar as brincadeiras e fazer os desenhos dela. O trabalho aqui no consultório teve um impulso violento quando eu estudei com a professora Zélia Querotino na USP. O meu doutorado foi justamente acompanhar de perto a formação das manifestações simbólicas em suas diversas vertentes. As manifestações cênicas, as manifestações plásticas, as manifestações lúdicas. E eu trouxe essa visão para a leitura piagetiana, que é uma leitura biomatemática. Eu consegui
fazer essa leitura na prática, trazer, vamos dizer, o Piaget para a prática e fazer um trabalho com as crianças no qual elas tivessem possibilidade de articular o trabalho do corpo às manifestações simbólicas. Então, vocês estão vendo, eu tenho aqui no consultório material, tem uma bola grande, tenho material de equilíbrio, tenho muito material que combina motricidade com símbolo. Por exemplo, para você articular um fantoche, você precisa ter uma motricidade muito boa. Esse aqui é o Arturito, que eu trouxe de Buenos Aires, rasgou a boquinha dele, agora ele põe a língua para fora, as crianças gostam muito, ele pisca, ele coça a orelha, ou seja, ele come, ou seja, as crianças aprendem a trabalhar com as mãos, com os olhos, com a expressão do corpo, dentro de um ambiente do faz de conta. Esse trabalho que eu faço com as crianças aqui no consultório foi tendo alguma repercussão. Eu fui sendo chamada para dar assessoria a várias entidades públicas e particulares. Eu já vinha fazendo há alguns anos a coordenação de todas as creches, centros de juventude e asilos para idosos da Associação Santo Agostinho como voluntária, porque eu sou antiga aluna de lá. São creches conveniadas com a prefeitura, são creches padrão, com 200 crianças de 0 a 6 anos. E esse trabalho fez a integração com o asilo dos idosos, também foi um trabalho muito bom. E nas entidades públicas eu dei assessoria para a Grande São Paulo, para prefeituras da Grande São Paulo. Então, por exemplo, para a Prefeitura Municipal de São Bernardo, eu dei assessoria para a Secretaria de Educação, para as creches também. Para a Secretaria da Prefeitura de Santo André, eu dei assessoria para a saúde e para a educação. Para a saúde é todo o sistema de saúde, desde o hospital dia até os centros de saúde, enfim, um trabalho que abrangia não apenas serviço de psicologia, como serviço de fonoaudiologia. E eu propus a saída dos psicólogos a campo. Ao invés dos psicólogos ficarem esperando aquelas longas listas de espera que vinham das escolas e de todos os centros comunitários, eles foram a campo e foram fazer a integração dos serviços de saúde com a comunidade. E com isso, as listas de espera foram também diminuindo, porque os pais também se interessaram. Então foi um trabalho realmente social da psicologia, em que a psicologia se uniu à educação e se uniu à cultura para melhorar a saúde mental da população. Foi um trabalho muito gratificante. Um outro trabalho que eu gostei muito de fazer foi na Casa do Cardíaco, que é em Diadema, que é ligada ao Instituto Dante Pazzanese. A Casa do Cardíaco é uma casa de apoio ao Instituto Dante Pazzanese e recebe cardíacos que vêm do Brasil inteiro e que ficam enquanto aguardam uma cirurgia ou mesmo um transplante. Eu vivi situações extraordinárias nessa Casa do Cardíaco, porque foi onde eu vi um dos quadros mais fortes de ansiedade frente aos transplantados que esperam pelo transplante, porque você precisa esperar que alguém morra para você receber um coração. Então a ansiedade sobe lá em cima e você tem que trabalhar muito com o corpo da pessoa, porque eles ficam extremamente rígidos, ficam falando sem parar, e você precisa achar atividades realmente que relaxem através de movimentos e através de situações do dia a dia. Da mesma forma, eu procurei fazer um resgate da cultura dessa população. A maioria vinha do Nordeste, então nós recomendamos que a alimentação própria da Casa do Cardíaco tivesse ligação com as raízes deles. Eles começaram a contar histórias da vida deles, a inclusive fazer doces que eles estavam acostumados, e com isso a Casa do Cardíaco adquiriu vida e eles começaram a se sentirem mais vivos do que apenas aguardando uma cirurgia. Foi uma situação realmente muito interessante e que se embasou muito na leitura da professora Zélia Querutino.
época eu já dava vários cursos e palestras, né? Palestras em entidades como a Associação AACD, a APAI, né? Justamente contando essa minha maneira de trabalhar, associando o corpo ao símbolo, ou seja, como é que o corpo embasava todas as manifestações simbólicas. E por outro lado, como é que uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, podia usar a sua imaginação para organizar o seu corpo. Uma outra coisa que começou a chamar minha atenção na época foi a questão das representações simbólicas através da informática, porque a informática entrava, né, a todo vapor aqui no Brasil. E eu comecei a estudar como é que isso vai mexer com a cabeça da gente, né? Como é que a informática, com toda a simulação que ela provoca, toda a organização lógica que ela tem por baixo, como é que ela vai trabalhar com isso. Eu entrei em contato com o SENAC, porque na ocasião eu tinha feito um CD-ROM educativo chamado Jazão e os Argonautas, com um tema mitológico, né, do Jazão. E com isso eu comecei a dar aulas no SENAC, sobre justamente informática na formação de professores e fazendo a junção com a psicologia. Nessa ocasião, eu percebi que não havia ainda entre nós uma publicação que reunisse as experiências realizadas com informática voltada à educação e à psicologia. E foi em 96 já, que eu entrei em contato com várias universidades, inclusive a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vários orientandos também da professora Zélia, como a Leia Fagundes, que trabalhavam fortemente com informática. E eu fiz um livro no qual eu participei também, contando a minha experiência ao fazer o Jazão e como trabalhar com representações simbólicas, ajudava a criança a se organizar, e reunimos várias experiências do Brasil. Hoje em dia eu trabalho com informática aqui no consultório também, e as crianças trabalham com jogos no computador. A informática ficou como um instrumento, um veículo de representação simbólica. Os cursos que eu dei no Sede Sapiense foram principalmente sobre processos cognitivos dentro do curso maior de psicopedagogia. É muito difícil o psicólogo e mesmo o psicopedagogo tomar consciência da importância dele saber mais sobre cognição, né? É uma lacuna grande em geral que infelizmente os psicólogos têm. Eles estudam muito processos afetivo-emocionais e não tanto processos cognitivos. Além desse curso, eu dava cursos específicos sobre o brincar. Procuravam acompanhar e mostrar essa curva evolutiva do brincar, né? Primeiro uma brincadeira funcional do bebezinho, depois aos poucos emergência da brincadeira simbólica, que eu acompanhei passo a passo nas minhas pesquisas, e como essa brincadeira simbólica vai se ampliando e se enriquecendo e se tornando cada vez mais dramática, para depois entrar nos jogos de regras, né? Que já supõe toda uma organização lógica, uma coerência social e uma consciência moral. Na Metodista, no estrito senso, atualmente, eu continuo com os meus cursos sobre processos cognitivos. A professora Vera Barros, ela me apresentou a epistemologia genética do Piaget, por quem eu me apaixonei imediatamente, assim como por ela. Trabalhamos juntas no consultório durante muitos anos. Depois a Vera montou a Primax. A Primax foi um trabalho inovador do meu ponto de vista, onde a Vera uniu a aprendizagem com a informática, numa época em que no Brasil pouco se falava disso, da tecnologia junto ao trabalho de saúde. Trabalhamos juntas também numa equipe de saúde pública na época da implantação do SUS, da municipalização do SUS. Trabalhando com a Vera, eu descobri uma psicologia de vanguarda, uma área hospitalar, onde o contexto é totalmente diferente daquele contexto de consultório tradicional. Eu consigo ter um trabalho muito diversificado, porque ela me fez ser uma profissional extremamente criativa. Quando eu assistia à aula da Vera e olhava para mim mesma e descobria muitas coisas que eu não compreendia, e cada vez mais isso acontece comigo. E uma coisa muito importante que eu aprendi com a Vera desde o comecinho
é a questão lúdica da vida. Quando a gente assiste uma aula da Vera, nunca mais a gente é a mesma pessoa. A gente entende o que é ser humano, o que é ter uma relação saudável e, acima de tudo, né, entende a importância do respeito ao outro. Com o seu tom de voz baixo, o seu jeito meigo, ela dignifica a profissão, a psicologia, a vida. Então eu dou, por exemplo, uma disciplina que se chama Processos Cognitivos e Ciclo Vital. Hoje em dia, com a grande população de idosos que aumenta dia a dia, eu acredito que a psicologia tenha que se voltar para esse lado sociocultural e entender bem como é que a cabeça dos velhinhos funciona e como é que eles podem ficar bem até os 100 anos de idade, como a gente vê hoje em dia no jornal, as pessoas morrem com 100 anos, né? Uma coisa incrível que não tinha alguns anos atrás. Então essa leitura de você tornar vivo os processos simbólicos para os idosos. E o outro curso se chama justamente Símbolo e Corporalidade, em que eu abordo essa minha preocupação realmente em mostrar o corpo como alicerce de todos os processos simbólicos e, por sua vez, os processos simbólicos como alicerce do corpo. Eu tenho tido na Metodista vários alunos que vêm de outras áreas, como, por exemplo, da medicina, da enfermagem, da biologia, da fisioterapia. E essa leitura interdisciplinar tem sido muito rica. Atendo em fisioterapia ambulatorial, principalmente neurologia do adulto e neurologia infantil. Procurei o mestrado com a professora Vera, fiz o mestrado com ela, concluí o mestrado com ela. Tinha desde sempre, essa preocupação em atender meus pacientes de uma forma mais integrada. Aprendi muito com ela e foi aí justamente que nós encontramos uma interface entre a psicologia e a fisioterapia, porque eu precisava de técnicas, de terapias que fossem efetivas com os meus sujeitos. Eu não queria separá-los, não queria dicotomizá-los e separá-los em estou tratando um braço ou estou tratando apenas uma perna. Eu queria tratá-los de uma forma mais dinâmica, global, interativa. Era essa a minha preocupação inicial e o trabalho da professora Vera mostrava que era possível fazer isso, que era possível, através daquilo que a criança representa, através dos seus processos simbólicos, dos seus processos lúdicos, da sua brincadeira, enfim, retroagir sobre o corpo e reestruturar esse corpo sem precisar separá-la do seu mundo, sem precisar separá-la daquilo que lhe é natural e que lhe é prazeroso. Eu trabalhei basicamente com um grupo de crianças com paralisia cerebral, crianças hemiparéticas, e fiz uso da brincadeira simbólica. Essas crianças realmente aderiram muito melhor ao tratamento. Esse tipo de trabalho, na minha opinião, tem uma implicação muito grande na área de saúde, particularmente na fisioterapia, mas na verdade eu acho que em todas as profissões que trabalham com o corpo, porque nos mostra como atender nosso paciente de uma forma realmente humanista, integrada, levando em consideração tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele faz, toda a história pregressa de vida dele, todas as expectativas futuras. Eu tenho desenvolvido várias pesquisas com várias faixas etárias, né, desde bebezinho, crianças, adolescentes e idosos, mostrando justamente a conjunção das manifestações simbólicas. E eu tenho tido uma abertura muito grande graças às instituições às quais eu faço parte. Eu pertenço a várias associações científicas, como a ANPEP, que é, aliás, um grupo de estudos da ANPEP, Brinquedo, Educação e Saúde, que a professora Eda Bom Tempo coordena. Eu pertenço à PICSA, à BNEP, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, e também a entidades que trabalham diretamente com brinquedo, como a Associação Brasileira das Brinquedotecas, que eu sou presidente do conselho e que tem aberto as portas para várias entidades ligadas a brinquedo. Então, por exemplo, agora em setembro último, eu fui para a África para um congresso da ITLA, International Toy Library Association, onde houve uma reunião de todas as brinquedotecas do mundo. Existe uma lei federal atualmente no Brasil, que foi promulgada em março desse ano,
e entrou em vigor em setembro agora de 2005, que torna obrigatório que todos os hospitais pediátricos tenham uma brinquedoteca. E nesse sentido eu estou muito contente de dizer que atualmente eu estou fazendo uma pesquisa junto com a Associação Paulista de Medicina, que eu vou verificar, nós vamos mandar questionários para que as brinquedotecas possam fazer uma autoavaliação da sua qualidade de implantação. Depois de tudo que eu falei aqui, ficou, acho que claro para mim, que eu também fiquei me ouvindo, né? A gente se ouve quando a gente fala de uma certa forma, esse legado, né? O que eu preciso, qual é a minha mensagem, o que eu quero deixar para o psicólogo. Eu acho que essa grande preocupação e esse grande carinho com a própria formação. A própria formação não só afetivo-emocional, mas a própria formação cognitiva, a própria formação linguística. Você saber falar, você saber escutar, você saber escrever, né? Você saber se usar das diversas manifestações simbólicas como forma de expressão, de autoterapia e de terapia, de ensino, de aprendizagem. Um outro aspecto fundamental que eu acho é o psicólogo ter olhos para ver o próprio corpo. O psicólogo saber se enxergar e saber ver o corpo de quem ele ensina, de quem ele atende, como realmente um instrumento básico, um instrumento grande, o grande organizador das nossas emoções, o grande organizador dos nossos processos mentais. Então, essa ligação do corpo com as formações simbólicas, com as manifestações simbólicas, eu acho fundamental que você continue estudando e cultivando em você e nos outros. Essa preocupação com a própria formação tem tudo a ver com a inserção do psicólogo no ambiente sociocultural onde ele vive. Ou seja, o psicólogo precisa ter suas raízes firmes na terra onde ele pisa. Caso contrário, ele não vai ser capaz de desenvolver mecanismos simbólicos apropriados para desenvolver um trabalho junto à saúde ou à educação. O convite para entrar na Academia Paulista de Psicologia, para mim, foi assim uma surpresa muito grande e uma honra muito grande, né? Eu fui indicada por 3 grandes professoras, a professora Edil Macedo de Peroz Ramos, a professora Elza Antunha e a professora Eda Bom Tempo. E o fato de eu ter entrado para a academia representou para mim um crescimento muito grande em psicologia e pessoalmente. Eu tenho tido a oportunidade de conviver mais de perto, principalmente com essas 3 professoras. Nós temos tido vamos dizer, oportunidade de participarmos juntas de vários congressos nos quais nós compomos mesas sobre o brincar. E temos também escrito várias coisas, vários livros juntas. Além disso, a academia, ela, de uma certa forma, me fez tomar uma consciência mais viva de que eu faço parte do histórico da psicologia, né? E que por isso eu tenho que, de uma certa forma, registrar o meu percurso, tenho que deixar, vamos dizer assim, as pegadas no chão dos caminhos que eu andei, para justamente mostrar para os que vêm vindo toda a nossa luta em abrir a psicologia para a cultura, fazer com que realmente o social e o cultural se apropriem de todos os grandes conhecimentos que a psicologia vem adquirindo. Então, a academia, para mim, realmente não tem esse ranço daquela história que parou no tempo. A academia, para mim, é um movimento para frente, é um movimento de abertura, é um movimento de crescimento. E nisso eu acredito que a patrona da minha cadeira tenha me inspirado e venha me inspirando muito. É Elza Barra, que foi uma grande psicanalista, né? E também, como eu, uma terapeuta infantil. Elza Barra deixou muito pouca coisa escrita, mas de uma qualidade surpreendente. Era uma pessoa muito voltada para a arte, especificamente para a literatura. Ela teve uma vida atribulada e sofrida e muito voltada para o trabalho.
Eu não sei se a conjugação dessas duas coisas desenvolveram em Elza Barra uma sensibilidade muito grande que fez com que ela compreendesse a alma infantil muito bem. Ela morreu muito cedo, infelizmente, morreu aos 56 anos, mas deixou um lastro atrás de si que realmente fala de sua preocupação com o desenvolvimento saudável da criança e com essa conjugação da arte especificamente literária, à psicologia. Na Academia Paulista de Psicologia, eu tenho tido a oportunidade de colaborar de perto com o Boletim da Academia, né? Que é organizado pela professora Edil. Tenho divulgado pesquisas que eu tenho feito, resenhas de livros e assim por diante.